Vocês estão acompanhando essa movimentação da Shopee, das lojas lá da Shein, dizendo que os produtos até $50 eles serão taxados. E se você tivesse um negócio todo estruturado justamente para fazer a comercialização desses produtos, ou então um canal aqui no YouTube de unboxing, que você mostra produtos que você traz da China, e aí você coloca os seus links de afiliado, em uma caneta, todo o seu sonho de ter uma empresa pode ir por água abaixo. Por isso que eu separei nesse vídeo 5 fatores externos que quem está começando ou até quem já tem algum negócio não leva em consideração e pode acabar com a sua empresa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico para pet. Eu passei por toda a trajetória de uma empresa, do MVP, da captação do investimento, lancei uma linha de ração própria chamada Bicho Green e aqui no canal do e-commerce eu compartilho o que eu faço no meu dia a dia para você aplicar no seu negócio. Não é de hoje que negócios inteiros eles podem desaparecer por fatores externos ao nosso controle e na realidade tem bem poucas coisas que efetivamente a gente consegue controlar. Mas, se você pretende ter uma empresa, eu tenho a VegPet já há 10 anos e já passei por poucas e boas aqui, inclusive uma pandemia, incluindo uma quebra de estoque de embalagem. Eu fiquei sem elas durante um período, tive um problemaço. Então, se você já tem um negócio, está pensando em desenvolver um modelo de negócios novo, olha esse vídeo aqui porque ele é muito importante. Eu vou falar algumas causas e também como que você consegue se prevenir dessas situações. Fator 1. Tributação. Esse está sendo o drama da Shopee, da Shein, do Ali. O que acontece? Produtos de até $50, eles eram isentos de qualquer tributação. E aí o que acontecia nesse mercado? O lojista lá desses locais vendiam produtos mais caros e colocavam na nota fiscal que era um presente e aí colocava esse valor mínimo de $50. Outras empresas nacionais perdiam espaço de competitividade porque essas outras que conseguiam essa isenção tinham uma vantagem que as nacionais não tinham. E aí, se você tem um negócio de dropshipping, que é aquele modelinho que você monta uma página, coloca os produtos lá do AliExpress, faz o marketing, a pessoa aqui do Brasil compra e aí você manda direto do fornecedor da China para casa do cliente, o teu negócio ele pode simplesmente desaparecer porque você não tem margem suficiente para comportar essa nova tributação. Ou então, imagina que você tenha um e-commerce, que é o meu caso, que tem a VegPet. Existe um imposto que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria Vendida, e existe a substituição tributária. Eu vou tentar ser o mais didático que eu conseguir, que funciona da seguinte maneira: cada estado vai ter uma alíquota de ICMS. Quando eu vendo de São Paulo para o Rio de Janeiro, a alíquota do Rio é diferente do estado de São Paulo. Para as vendas de consumidor final, a loja da VegPet vendendo para você diretamente do e-commerce, para o Simples Nacional, não existe a cobrança do ICMS-ST, que é a sigla resumida do Imposto da Substituição Tributária. Só que vira e mexe entra em tramitação lá na Câmara dos Deputados a cobrança desse imposto para todas as transações. Isso é insano do ponto de vista de gestão e burocracia que a gente precisa aqui do nosso lado. E é mais um caso de uma canetada, uma medida provisória, ela pode sim gerar um impacto gigantesco em várias empresas. Outro modelo que não estava na regulação são esses sites de aposta que também vão passar a contribuir com um percentual de impostos ou até uma revisão ali daquela modelagem. Então perceba que se você estiver estruturando o seu negócio do zero, você consegue reunir um conjunto de informações para tentar minimizar os impactos. Nesse caso de mudança de tributação desse primeiro fator, eu vejo que tem pouca saída para nós empreendedores. A única solução viável que eu enxergo nesse caso de tributação, que é o primeiro fator, a gente vai falar de mais 4 fatores, eu vejo pouca manobra do lado da pessoa que está empreendendo para contornar o problema. Não estou fazendo nem juízo de valor, se é certo ou não é certo esse tipo de cobrança. A minha análise é pragmática, do tipo: eu controlo algumas variáveis e eu preciso olhar essa situação e tomar decisão. No caso do e-commerce, como que você lidaria com essa situação? Então, eu vendo a ração. Se eu vendo para a loja hoje, eu já pago essa alíquota de ICMS-ST. Mas nas vendas B2B, que é business to business, você tem uma quantidade menor de nota fiscal emitida e um volume de pedido maior. Então, essa burocracia das guias de recolhimento, do cálculo do ICMS
SST, que não é algo simples de se fazer, você até consegue absorver. Então, qual que seria a contingência? Você direcionar mais esforço para o seu canal de venda para a loja e se resolverem tributar todas as transações para consumidor final, o volume de nota fiscal emitida é alto, cada um dos estados vai ter uma regra, um tipo de guia de recolhimento e praticamente inviabilizaria qualquer tipo de operação. E aí você pode ter pensado desse lado, ué, mas não seria só você no e-commerce restringir as vendas para São Paulo? Porque se a minha operação está em São Paulo, eu faço venda só para o estado de São Paulo e aí não tem a necessidade de eu pagar o ICMS ST. Só que a legislação que protege o consumidor não permite que eu tenha um e-commerce e restrinja a área de comercialização. Necessariamente eu tenho que vender para todo o Brasil e lidar com essa situação de tributação. Percebe que não tem saída simples? Vocês precisam sim ter algum planejamento, alguma redundância, porque essas modificações elas acontecem e se você não tiver um mínimo de noção do que você está fazendo, você quebra de um dia para o outro. Fator 2, os subsídios. Agora eu quero que você pense que você está empreendendo no setor de agro. Esse é um setor que ele tem bastante subsídio do ponto de vista de impostos. E numa legislação ou numa mudança, numa reconfiguração, pode ser que esse benefício seja removido do teu modelo de negócio. E aí, o que você faria nessa situação? Você tem a parte que vai fazer um lobby contrário à retirada desses subsídios, mas pode acontecer e aí você vai precisar lidar com essa nova realidade dentro da sua empresa. Outra forma de subsídio é o próprio Simples Nacional. Existe uma simplificação da cobrança desses tributos, mas a União também deixa de arrecadar um percentual de impostos. E se resolverem trocar o enquadramento e deixar de utilizar o Simples Nacional como uma opção viável para as empresas que faturam, se eu não me engano, até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Cerca de 19 milhões de empresas elas estão no Simples Nacional. 99% dentro desse enquadramento. Então, realmente, é mais complicado de ter uma modificação, mas se você é uma empresa do Simples Nacional, saiba que você está dentro de um regime de subsídio, de tributação, e pode acontecer deles fazerem alguma reformulação. Então, qual que é o contingenciamento possível que eu enxergo? Faça uma simulação de como que seria o enquadramento da sua empresa no lucro real, no lucro presumido, para ver se as margens seriam possíveis dentro do modelo de negócio que você está atuando. Fator 3. O dólar, e ele pode e vai afetar o seu negócio, mesmo que não esteja diretamente vinculado a uma importação ou então a exportação, que no caso da apreciação do dólar pode ser algo positivo para vocês, mas não pense que o aumento do dólar vai resultar só em uma exportação com um valor maior para o mercado, porque tem uma série de consequências que podem acontecer e a gente aqui da VegPet sentiu na pele. Eu vou trazer um exemplo da vida real. Quando o dólar ele aprecia, significa que mercados internacionais olham para o Brasil e veem a nossa moeda barata. E aí, o que aconteceu com a produção de milho, de soja, que são as bases das rações? A China, ela fez compra de safras futuras nesses valores que são mais interessantes para os produtores regionais. E aí faltou o produto para o mercado interno, aumentando muito o preço das sacarias. E aí você também pode estar tendo a brilhante ideia. Então, a gente deveria controlar essas exportações, colocar alguns gatilhos que permitam, primeiro, o abastecimento nacional. E se você fizer algo desse tipo, vai gerar uma série de outras consequências. Então lembra que eu falei um pouquinho antes? Não tem uma saída simples. Se você tem um negócio que você dependa de importação, você está exposto ao câmbio. Se o dólar subir, a sua margem vai diminuir, porque não dá para repassar tudo isso para o consumidor. Agora, se você está num negócio de exportação, a sua felicidade ela pode ser transitória, porque o dólar ele vai impactar no nosso preço do combustível, no preço dos minérios, no preço da produção, no preço do frete. Então, assim, o dólar alto, ele é um fator que pode prejudicar e até quebrar a sua empresa. Fator número 4, a verticalização de cliente, a verticalização de produto ou a concentração de faturamento num canal de venda específico. E aqui parece até meio esquisito eu falar isso, mas eu já vi negócios passarem por perrengues gigantescos quando você verticaliza muito as vendas em um determinado cliente. Vou trazer um exemplo para vocês. Vamos supor que você venda numa grande rede varejista e essa rede ela representa 80% do teu faturamento. Primeiro, ela vai conseguir reduzir sua margem, você vai ter que fazer de tudo para pagar bonificação,
contratos, campanhas de marketing, é uma situação muito desconfortável. Ou então, se você verticalizar em um único produto, ao contrário da verticalização do cliente, todo o seu faturamento vem de um produto que às vezes você revende e nem tem a sua marca. Isso também pode acabar com o seu negócio, porque se aquela empresa parar de comercializar o produto ou ela começar a repassar aumentos muito altos, você também está numa má situação. E a verticalização do canal de venda, você também pode ter toda a sua operação montada. Vamos supor que você trabalhe com afiliação, pessoas que indicam os seus produtos e aí toda a construção do seu negócio está em cima dessa rede de afiliado. Se tiver algum problema nessa lógica de negócio ou você estiver muito concentrado em algum desses afiliados, você também está na situação ruim da barganha, que é essa negociação. Então eu quero que você olhe para o seu negócio, seja você iniciando ou já em atuação, e comece a diversificar os clientes. Não permita que você tenha um faturamento acima de 50% em um único cliente. Evite centralizar muito em um único produto e olhe principalmente os canais de venda para que você tenha um pouco de contingência caso tenha oscilação. Elas existem e são parte do nosso processo empreendedor. Fator 5, burocracia excessiva e corrupção. Por que eu trouxe esse como um último item para a gente discutir? Você, antes de começar, tem a possibilidade de não entrar em determinados mercados, e eu não estou generalizando, falar que todos esses que eu vou citar como exemplo têm corrupção ou tem algum esquema duvidoso. Mas saiba que é algo que você precisa levar em consideração. Vou pegar um exemplo. Vamos supor que você trabalhe de novo com a importação. Existe um semáforo ali no porto de cargas. Tem o canal amarelo, o canal vermelho e o canal cinza. E às vezes o container que você está trazendo, ele pode cair em um determinado canal e você não ter tanta transparência assim dos agentes que estão fazendo aquela fiscalização. Eventualmente, aquela fiscalização pode te cobrar um valor para fazer o desembaraço. Ou então você vai ter que ter um despachante aduaneiro para fazer todo esse processo. De um jeito ou de outro, percebe a burocracia adicional que você vai ter que lidar? Eu entendo se você assumir esse risco, porque todo modelo de negócio ele tem as suas burocracias. Não pensem que existe um negócio simples, com altas margens, que é fácil de você entrar nele, que não vai ter competição, porque no mundo dos negócios, quanto mais simples um modelo, com melhores margens, maior a competição. Quanto menor a competição num negócio, pode ser que ele não tenha margem. Então tem toda uma série de análises que você precisa realizar. Já uma outra derivação dessa burocracia, dessa corrupção, tem alguns modelos de negócio, principalmente quando você se aproxima muito da política pública, que pode ser cobrado um repasse de algum contrato. Então existe uma licitação de uma prefeitura, do governo do estado, e dentro daquela licitação a tua empresa ela vai ter alguma característica bem específica que só você consegue atender determinado contrato. Na contrapartida vai ter um repasse de percentual daquela sua prestação de serviço para o agente que está te demandando a contratação. Isso tem um nome, é corrupção, e tem vários mercados que vão atuar com essa prática. E até vocês vão sentar em mesas e discutir termos, e eles vão falar que é uma prática natural, que aquilo já acontece, que é uma comissão. Então tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes não é um agente público direto, mas o agente público, através de um intermediador, faz a contratação de algum evento, e aí você tem que prestar atenção, porque às vezes pode não ser um agente público diretamente. Tem muita gente correta prestando serviço público, mas pode ter um agente intermediário que faz a intermediação, às vezes com uma prestação de serviço, e você vai repassar aqui uma comissão, e aí tem toda uma modelagem de negócio cheia de esquemas, cheia de detalhes que você pode evitar. Então também cuidado quando tem essas promessas de dinheiro fácil, ou de alguém que conhece uma pessoa e tem um esquema para você. Via de regra, uma canetada, uma mudança de gestão, uma mudança de coordenação acaba com o teu negócio que já nem deveria ter começado dessa forma. Eu quis aproveitar o tema dessas notícias todas que eu trouxe para vocês para trazer esse conceito que é tão importante no mundo de negócios, que são as barreiras de entrada que você precisa construir quando você estiver empreendendo, porque senão você começa um empreendimento e logo vem uma concorrência e te varre do mercado, que é essa análise SWOT, que são as fraquezas, as fortalezas, as ameaças, as oportunidades, que você tem que estar atento também, fazer um mapeamento, olhar como que está a questão tributária do seu negócio, se tiver alguma movimentação, se tiver alguma mudança que está planejada, e aí você fazer uma simulação
simulação na planilha, você continua com margens atrativas? E eu sei, galera, que se você pegar e colocar tudo isso no dado, na planilha, a informação que está ali pode desanimar, pode inviabilizar um projeto, mas aí a sua decisão empreendedora vai ser: vale a pena alocar dinheiro, tempo, esforço e dedicação em algo que talvez daqui 2 ou 3 anos já não vai existir mais? Se você vai empreender, lembra que você vai lidar com pessoas, processos, produto, gestão, marketing, venda, todo um conjunto de atividades que uma empresa de serviço tem, que uma empresa que é o modelo de indústria também tem, e o serviço de tecnologia tem, o serviço de limpeza também tem. Então percebe que independente do ramo de atuação, do nicho de mercado ou da modelagem de negócio que você escolher, alguns trabalhos são comuns. Então aloca esse trabalho de uma forma estratégica para que você tenha um potencial de margem maior para evitar justamente todos esses riscos que a gente viu no vídeo de hoje. Se você gosta desse conteúdo mais voltado a negócios, com vivência de quem faz as coisas há 10 anos na prática, faz inscrição no canal, deixa uma curtida, manda esse vídeo para alguém, participa das lives toda terça-feira às 19h. A gente está modelando um negócio digital do zero que tende a ter uma margem melhor, tende a ter menor risco por conta dessas situações todas que a gente viu. O link para você receber a notificação por e-mail tá aqui na descrição. Meu objetivo, uma comunidade de pessoas que tenham negócios enxutos e lucrativos, e entender um pouquinho melhor a regra do jogo aumenta as chances da gente continuar jogando. A gente se vê no próximo vídeo.